e religiosas, presidentes das diversas associações e instituições do nosso Conselho, cumprimentar ainda os membros da comunicação social, de uma forma especial a Rádio Visão, que uma vez mais transmite esta cerimónia. Minhas senhoras e meus senhores vizelenses, hoje comemoramos Abril. Hoje comemoramos a liberdade. 48 anos depois, comemoramos uma das maiores referências da nossa história democrática. 2 anos depois, Abril volta a sair à rua em Visão. Este ano, e pela primeira vez, numa cerimónia pública, podemos estar sem máscaras. Podemos olhar para o Covid como um momento histórico e que jamais iremos esquecer, mas também como algo que todos queremos que pertence ao passado. Este ano, tudo é diferente. Vemos o dissipar paulatino de um conjunto de medidas de ordem preventiva e restritiva, desde as mais repressivas até as mais tenues, designadamente o confinamento obrigatório e o uso da máscara. Desta forma, a minha primeira afirmação de hoje é: viva a liberdade! Viva a verdadeira liberdade! Vivemos tempos difíceis, mas os vizelenses, sempre unidos, honramos a história e a identidade do povo de Vizela. Fechada que está a página da história do Covid, recende a minha intervenção no fundamental no dia de hoje, no 25 de Abril, prestes a fazer 50 anos. Nasci no ano de 1977, 3 anos após a Revolução dos Cravos. Tal como eu, a minha geração e todos que nos seguiam na linha do tempo não viveram o Estado Novo e, por isso, nunca sentiram essa claustrofobia social. Para mim, tal como para muitos portugueses, recordar Abril é recordar o passado que não vivemos, visitar imagens e histórias que nos transportam para um país profundamente diferente do que temos hoje. Um país em que não havia liberdade de expressão, não se podia falar abertamente e, em especial, contra o governo. Um país com um poder político assente no regime autoritário de inspiração fascista, baseado na repressão e na censura e marcado pela guerra colonial. Um país em que não havia apenas um partido, o da União Nacional. O país de Oliveira Salazar, o presidente do Conselho, que aprovou a sua Constituição e garantiu o seu poder absolutista. O país que tinha uma polícia política, a PIDE, que eliminava com tortura quem não concordava com o regime. O país em que o mais elementar não era possível. Não havia nem se bebia Coca-Cola. Não se podia acender um cigarro ao ar livre. Não se podia ler qualquer livro ou ver todos os filmes. As gerações vindouras não sabem o que é uma ditadura, a censura, a fome, a ausência de qualidade de vida, as condições precárias de trabalho, os poucos direitos sociais, a inexistência de um Serviço Nacional de Saúde, a elevadíssima mortalidade infantil, a desmedida taxa de analfabetismo, a guerra nas ex-colónias e uma imigração exponencial. Este foi o contexto que esteve na gênese da Revolução dos Cravos. O 25 de abril de 1974 foi a última grande revolução da história portuguesa, protagonizada pelo movimento militar dos jovens capitães. Uma revolução de flores, sem confrontos e sem precedentes na nossa história contemporânea. Abril foi e será para sempre uma revolução que faz parte da história universal da nossa humanidade. Ficará para sempre como aquela que fez a queda da ditadura, que decorreu na Primavera Marcelista, sem mortes e guerras fratricidas. Falar de Abril, não falar das suas principais personagens, é esquecer a história, os seus atores. Assim sendo, aproveito uma vez mais para, nesta cerimónia, agradecer e saudar a intervenção dos capitães de Abril, saudando desta forma a democracia e louvando o seu gesto patriótico que permitiu instaurar um novo regime. Saudar todos os ex-combatentes, enaltecer o homem, glorificar o soldado, revisitar a sua memória, o soldado despolitizado, o soldado cumpridor das missões na convicção do cumprimento do dever, o soldado que, morrendo pela pátria,
é colocado nesse altar pelos companheiros do lado. Agradecer e saudar aos portugueses que assumiram esse testemunho e converteram o país no Estado Social de Direito que temos e afirmando o primado da soberania popular. A democracia criada a partir do dia 25 de Abril deve ser olhada como exemplo. Tem de ser renovada todos os dias para que não seja colocada em causa, negando um futuro melhor para os portugueses e para os vizelenses. Nunca estas palavras fizeram tanto sentido. Um olhar atento para o que se passa na Ucrânia, bem perto daqui, sensivelmente a 3.000 km de distância, numa Europa profundamente adormecida. Assistimos diariamente a atentados aos direitos internacionais, resultando numa tragédia humanitária com repercussões irrepreensíveis. A Câmara Municipal de Vizela tem vindo a acompanhar esta trágica situação de um conflito e não pode deixar de manifestar mais uma vez a sua preocupação, a sua tristeza, mas também a sua disponibilidade, como sempre, para continuar a ajudar. Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, senhoras e senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores, acredito que não sou uma pessoa distante. Estou permanentemente em contacto com aqueles que me elegeram. A cada momento reflito sobre o rumo em que seguimos. E para isso faço sucessiva e reiteradamente análises e retrospectivas sobre o nosso trabalho. E por isso mesmo, gostaria de partilhar convosco alguns pensamentos. Faço por um imperativo. Só sabendo de onde vimos, saberemos onde estamos. E em particular, para onde é que vamos. Paremos por momentos. Recuemos 5 anos no tempo. Reflitam sobre como eram as comemorações do 25 de Abril de então, em Vizela. Uma sessão solene na Casa das Coletividades. Uma sessão solene, fechada sobre si mesma e encerrada aos vizelenses. Uma sessão solene em que não se hasteavam as bandeiras de Portugal e de Vizela. Uma sessão solene sem a Filarmónica tocar o hino de Portugal ou o hino de Vizela. Uma sessão solene sem o desfile da fanfarra dos bombeiros e a respectiva guarda de honra. E o fim de semana? Um fim de semana e um feriado como outro qualquer, e que muitos de nós fugiam para outros concelhos. Em Vizela não se passava nada. Não tínhamos concertos memoráveis como os da nossa Filarmónica e os que tivemos, como Paulo de Carvalho, como Pedro Brunhosa, ou então, no passado sábado, com o Agir. Em Vizela, não dávamos os palcos aos mais jovens, tal como fizemos em anos transatos, com a Maria João, com o Diogo Almeida, com o Rodrigo Lopes, ou então, como no decorrer da noite de ontem, com o Pedro Costa. Celebramos aqui hoje, o 25 de Abril, sobre a temática da cultura. Hoje temos liberdade cultural como dado adquirido, mas nem sempre foi assim. As políticas culturais dormiam sob a trilogia Deus, Pátria e a Família. Uma cultura a preto e branco. O trabalho existia, mas ficou na sombra durante o regime. A censura estancou a cultura. É a liberdade que nos garante o pensamento criador, a crítica independente, a diversidade plural. É a liberdade que a democracia em si se renova, que a sociedade se abre e que a cultura cria. Por isso, celebramos hoje, aqui e nesta sessão, a liberdade e a cultura. Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, senhoras e senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores, mas porque hoje comemoramos a democracia, Vizela está diferente, contra a vontade de alguns, de muito poucos, mas com o apoio de muitos, de uma grande maioria. Eu, na realidade, continuo a ser Presidente da Câmara Municipal de Vizela, a terra que me viu nascer. O Presidente das festas, o Presidente das tradições, mas, sobretudo, o Presidente de todos os vizelenses. E apesar das adversidades do passado, Vizela está hoje a trilhar caminhos de prosperidade e de desenvolvimento inegáveis, o que nos faz acreditar num futuro coletivo cada vez melhor. Mas, na realidade, ninguém faz nada só. Todos somos importantes
E por isso mesmo, não posso aqui esquecer o contributo incomensurável dos deputados da Assembleia Municipal que suportam este Executivo, todos os presidentes da Junta e, em particular, o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, o Dr. Fernando Carvalho. Todos que confiam e apoiam as decisões deste Executivo, dando sustentabilidade à nossa ação diariamente. Ação essa coadjuvada pelos funcionários da Câmara Municipal de Vizela. A todos vocês, o meu muito obrigado. Falar em autonomia em Vizela é não esquecer a nossa incontornável luta autonómica. Conforme referi no passado, os vizelenses, tal como os portugueses de Abril, lutaram pela liberdade da nossa terra. Vizela atingiu o sonho maior de voltar a ser concelho, o maior legado cívico e político que os vizelenses deixarão às gerações vindouras. Prestes a comemorarmos 25 anos da nossa emancipação, cumpre reafirmar a independência autonómica e observar princípios que nos são tão caros como a democracia, a solidariedade, o respeito pelos direitos e os interesses dos vizelenses. Para que se cumpra também nesta sessão a tradição das minhas intervenções sempre que ocorre o 25 de Abril, gostaria neste novo ciclo autárquico deixar 4 breves questões para a vossa reflexão coletiva. Repito, 4 breves questões para a vossa reflexão coletiva. Primeira questão. A tese política assente no pessimismo antidemocrático, na desconfiança e na revolta, será perceptível aos vizelenses? Segunda questão. Criticar ou levantar a opacidade sobre o que já apoiamos incondicionalmente será a melhor solução? Terceira questão. Mudar de rumo só porque mudam as circunstâncias faz sentido? Quarta e última questão. A alternância no poder deve ou não deve ser esclarecida sempre que abandonamos a cooperação política e institucional? Em resposta, afirmo: a solução dos problemas dos vizelenses não passa por destruir, passa por construir. O povo de Vizela é sábio no que pensa, no que sente e no que faz. E é por isso que eu, mais do que nunca, acredito nos vizelenses, que é o mesmo que dizer acredito em Vizela. Estou profundamente convicto que estas e outras questões, ao longo dos dias, dos meses e dos anos que constituirão este mandato, serão objetivamente respondidas. Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, senhoras e senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores, cada um de nós, em particular os políticos, deve respeitar e servir a democracia, trabalhando intensamente, com determinação e responsabilidade, para juntos construirmos o melhor futuro para os nossos pais, para o povo de Vizela. Sempre com um único objetivo: fazer crescer Vizela, dar sentido à sua luta autonómica, fomentar o papel da democracia no concelho e valorizar a nossa identidade, tal como todos os nossos recursos endógenos, a bem do nosso futuro coletivo. Porque, na realidade, a nossa missão é servir Vizela. E por isso mesmo, viva o 25 de Abril, viva a democracia, viva a liberdade, viva Vizela!